Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ao quadro. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que a velocidade no móvel é sempre diferente de constante, ou seja, ele vai variar essa velocidade. Se ele varia a velocidade, quer dizer que ele vai ter aceleração, apesar dela ser ela vai ser diferente de zero e vai ser o quê? Constante. As funções que nós vamos usar vai ser a função horária do espaço e a função horária da velocidade. O primeiro gráfico que nós vamos analisar vai ser o gráfico de velocidade em função do tempo. Se observar, eu tenho aqui uma reta, um gráfico, ele está dado por uma reta, ele está aumentando a velocidade no decorrer do tempo. Quando ele aumenta a velocidade, significa que ele está acelerando. Então, para calcular essa aceleração aqui, eu vou usar ΔV dividido por ΔT. Olha, professor, eu não posso determinar pela área da figura aqui? Não. A área da figura, ela vai te determinar o quanto o móvel andou, a variação de espaço desse móvel. A variação de espaço é dado pela área da figura. Então, se ele varia a velocidade, quer dizer que ele está se deslocando. Então, a área dessa figura aqui, ó, que no nosso caso aqui é um trapézio, né? Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o deslocamento do móvel. Então, calcular a aceleração, ΔV por ΔT. Calcular o deslocamento vai ser a área da figura. Aqui é a mesma coisa, só que no caso aqui eu tenho uma reta decrescente. A velocidade aqui, ó, vai acontecer o que aqui, ó? Nesse caso aqui, a reta está decrescente. Para calcular a aceleração, vai ser a mesma coisa. Aceleração ΔV dividido por ΔT. A área da figura vai nos dar o quê? O tanto que o deslocamento do móvel. Quando essa reta está em cima do eixo do tempo, olha, ele não variou a velocidade. Se ele não varia a velocidade, quer dizer que a velocidade dele aqui vai ser igual a zero, certo? Um outro gráfico que nós temos aqui para analisar é o gráfico do espaço em função do tempo. Aonde inicia aqui a parábola, vai ser a posição inicial. Então, o gráfico espaço em função do tempo, ele sempre vai ser representado por uma parábola. Aonde inicia a parábola é a posição inicial. Se a concavidade está para cima, significa que a aceleração é positiva. Se a concavidade está para baixo, significa que essa aceleração ela é negativa. Esse ponto aqui seria o instante em que o móvel inverte o sentido. Se ele vai inverter o sentido, o que vai acontecer? Ele vai andar, para e volta, inverte o sentido. Então, quando ele vai vir aqui inverter o sentido, ó, veio, inverteu o sentido do movimento. Inverteu o sentido do movimento, parou e continuou, né? Para o outro lado. Então, inverteu o sentido. Então, o instante em que inverte o sentido é o instante onde a velocidade aqui é zero. Nas duas situações. Professora, o que é esse T1 e esse T2? O T1 e T2 é o instante em que o móvel passa pela origem. Lembra lá no movimento uniformemente variado, quando ele pediu o instante em que passa pela origem? A gente usava a equação lá de delta, né? Usava a fórmula de delta, a fórmula de Bhaskara, que era a equação do segundo grau, e achava as variáveis x e y. É justamente isso aqui, o T1 e T2. É o instante em que a parábola vem aqui e passa pela origem. O que é a origem? É o marco zero. Então, ele está passando no instante T1 e no instante T2. Certo, pessoal? Bom, vamos fazer alguns exercícios referentes ao gráfico da velocidade em função do tempo e do espaço em função do tempo. Questão 7. O gráfico representa a velocidade do móvel em função do tempo. Determine, letra A, o tipo de movimento, movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Justifique sua resposta. Letra B, classifique o movimento entre os instantes 0 a 10 segundos em progressivo retrógrado, acelerado ou retardado. Letra C, a aceleração do móvel. Letra D, o deslocamento do móvel em 10 segundos. E letra E, a equação horária da velocidade. Bom, pessoal, então de acordo com a leitura do exercício, né, nós temos o gráfico aqui, onde primeiramente ele pediu para classificar se o movimento era retilíneo uniforme
ou retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, como ele tem variação de velocidade, então ele é movimento retilíneo uniformemente variado, porque nós temos uma velocidade diferente de constante, ou seja, vai variar essa velocidade. Na letra B, ele pediu para classificar em progressivo retrógrado ou acelerado e retardado. No caso, ele é progressivo, porque como a reta aqui é crescente, à medida que o corpo vai deslocando, ele vai aumentando o seu espaço. Então, quando ele aumenta o seu espaço, significa que a velocidade vai ser positiva e o movimento é progressivo. Ele é acelerado. Se ele aumenta a velocidade, significa que ele está acelerando. Então, o movimento ele é acelerado. O que a gente pode analisar aqui na letra C? Na letra C, ele pediu para achar a aceleração. Tá vendo? Nós fizemos a conta aqui, vamos fazer a conta, vamos achar uma aceleração positiva, né? A aceleração, para calcular, é ΔV por ΔT. Quem que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, eu vou pegar lá no gráfico. Velocidade final, 30. Velocidade inicial, 10. Intervalo de tempo, foi do 0 ao 10, então vai ser 10 segundos. 30 menos 10, 20. Dividido por 10, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra D, ele pediu o deslocamento desse móvel. O deslocamento, no caso aqui, ele vai dar como? Ele vai ser através da área da figura. Toda vez que eu tenho um gráfico, velocidade em função do tempo, o deslocamento é dado através da área. Se eu for olhar essa figura aqui, ó, se eu fechar essa figura, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui uma figura, eu tenho um trapézio. Eu tenho aqui um trapézio. Como que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho aqui base maior, vai desse ponto a esse. Então, ele vai ser 30. Base menor, desse ponto a esse, foi do 0 ao 10. Então, vai ser base menor 10. A altura do trapézio é isso aqui, não é? Então, a altura foi de 0 a 10, a altura vai ser 10. Tudo isso dividido por 2. 30 mais 10, 40, vezes 10, dividido por 2. 40 vezes 10, nós temos 400, dividido por 2, vai dar 200. Então, o móvel se deslocou 200 metros. E na letra E, para finalizar esse exercício, ele pede a função horária da velocidade. Bom, de acordo com o gráfico, para montar a função aqui, nós vamos substituir o V0 e o A. Mas, de acordo com o gráfico, a velocidade inicial dele é quanto? 10. A aceleração nós achamos na letra C. Quanto que nós achamos a aceleração? 2. Então, a velocidade vai ser 10 mais 2 vezes T, certo? Bom, vamos fazer agora mais um exercício de gráficos do MUV. Questão 9. Um corpo em movimento uniformemente variado tem a sua velocidade em função do tempo representada no gráfico. Determine a aceleração no trecho de 4 a 12 segundos. Determine a aceleração no trecho de 4 a 12 segundos e a distância percorrida pelo corpo em toda a representação. Então, de acordo com a leitura, o que nós temos aqui? Ele deu esse gráfico e ele pediu para achar a aceleração e ele pediu para achar a distância percorrida. Só que a aceleração, ele quer só entre 4 e 12 segundos. Então, eu vou pegar o intervalo de tempo de 4 a 12 segundos. Para calcular a aceleração num gráfico velocidade em função do tempo, nós vamos usar ΔV por ΔT. Como eu tenho uma variação de velocidade, vai ser velocidade final menos inicial dividido pelo intervalo de tempo. Mas, professora, variação de velocidade? Sim. No intervalo de 4 a 12, ele iniciou o movimento aqui. Então, nós temos a velocidade nesse ponto, é 40 metros por segundo. Quando ele se deslocou aqui, ó, foi diminuindo a velocidade, ele chegou nesse ponto aqui em 12 segundos. Esse ponto aqui, no eixo da velocidade, não é zero? Então, vai ser a velocidade final. Então, nós temos velocidade final 0, velocidade inicial 40. Então, fica 0 menos 40, dividido pelo tempo 8. Por que 8? 12 menos 4, 8. Então, 0 menos 40 vai dar menos 40.
Menos 40 dividido por 8, 8 vezes 5 não é 40? Então, nós temos uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Deu negativo por quê? Porque ele está desacelerando, né? Está diminuindo a velocidade à medida que o tempo passa. Mas ele pediu ainda no mesmo exercício o deslocamento. O deslocamento aqui vai ser a área. Só que ele pediu em toda a representação, então em toda a figura. Novamente aqui a gente tem o quê? A gente tem um trapézio, não é? Novamente aqui nós temos um trapézio. Aonde eu tenho agora, essa parte aqui seria a base maior, aqui seria a base menor e esse outro pedaço aqui seria a altura. Então, se eu pegar base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior vai desse ponto a esse, então foi 12. Base menor vai daqui até aqui, então foi do 0 ao 4, então vai ser 4. A altura foi do 0 ao 40, então a altura 40 dividido por 2. 12 mais 4, 16, vezes 40, tudo isso dividido por 2. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei. 40 por 2 vai dar 20, não é? Então, se eu multiplicar 16 vezes 20, eu vou ter 16 vezes 2, 32, mais um zero aqui, eu vou ter 320. Então, 16 vezes 20, 320 metros. Então, o deslocamento do móvel em toda a representação foi de 320 metros. E a aceleração dele foi de menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele estava diminuindo a velocidade à medida que o tempo passa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Até a próxima!